Minha sogra soltou balões azuis na minha festa de revelação de gênero, dizendo que sentia por meio de manifestação que seria um menino. Depois, teve um surto quando o bolo revelou que era uma menina e chamou o meu bebê de amaldiçoado. Antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Vamos juntos alcançar a meta de 1000 inscritos. Oi! Então, recentemente minha sogra fez algo insano na minha festa de revelação do sexo do bebê. E eu não sei o que pensar disso. Estou grávida de alguns meses e queríamos revelar o sexo do bebê através de um bolo. Mas antes que pudéssemos fazer isso, Kendra, minha sogra, decidiu soltar um monte de balões azuis, declarando que era um menino, quando nós realmente não tínhamos ideia do que seria. Estávamos fazendo a festa no nosso quintal. E por um segundo, fiquei realmente com medo, porque pensei que talvez ela estivesse dizendo a verdade. Talvez ela de alguma forma soubesse e tivesse decidido estragar a surpresa para todos nós. Mas então meu marido me disse que o médico tinha falado apenas com o confeiteiro e mais ninguém sabia. Nem mesmo ele sabia. Então, ele não fazia ideia de como Kendra tinha declarado com tanta confiança que seria um menino. Então, perguntamos a ela sobre isso e ela teve a resposta mais idiota. Ela nos disse que podia sentir no coração. Não foi nada surpreendente porque, honestamente, ela sempre foi um pouco excêntrica. Sou casada há 3 anos e conheço a família dele há quase 5 anos, desde que começamos a namorar, e a mãe dele sempre foi assim. Ela sempre buscou um pouco de atenção e é uma grande crente em toda aquela pseudociência da manifestação. Eu não tenho problema com isso. Ela pode fazer o que quiser, mas apenas acho que a festa de revelação do sexo do meu bebê não era o momento e o lugar para tudo isso. Enfim, depois de declarar que podia sentir no coração que era um menino, ela me disse que estava conduzindo rituais de manifestação e até sua leitora de tarô havia insinuado isso. Então ela estava confiante de que estava certa. Ela começou a me dizer que era apenas o destino e eu fiquei realmente irritada. Quis expulsá-la, mas não quis estragar minha própria festa. Então apenas mordi a língua e não disse nada. Então ela nos disse para prosseguirmos e cortarmos o bolo para que pudéssemos confirmar o que ela já sabia. E nós fizemos isso. E o bolo era rosa por dentro. Então, vocês já sabem o que isso significa. Eu estava obviamente muito feliz. Sempre sonhei em ter uma menininha. E meu marido estava emocionado. Todos os outros estavam radiantes, com exceção de Kendra, que decidiu fazer uma cara de choque. E então, alguns segundos depois, ela saiu furiosa, murmurando e resmungando. Não sabíamos o que era aquilo e não queríamos perder tempo indo atrás dela, então escolhemos apenas ignorá-la. Mas alguns minutos depois, ela voltou e começou a gritar comigo de repente. Eu não fazia ideia do que tinha dado errado. Mas então ela começou a me dizer que eu devia ter sido a única a interferir no destino, e que este bebê está amaldiçoado agora por minha causa, porque eu estava cética. E agora as forças do universo decidiram reverter o que haviam planejado para nós e tudo daria errado, tudo por minha causa e meu ceticismo. Honestamente, eu genuinamente desejo estar inventando tudo isso, mas não estou. Foi exatamente isso que ela me disse. E mesmo naquele momento eu literalmente quis me levantar e dar um tapa na cara dela para que parasse de falar bobagens. De alguma forma, me segurei e disse a ela que ela claramente não estava em seu estado mental normal naquele momento e que eu gostaria que ela fosse embora, porque estava estragando a festa e tudo o que ela tinha dito sobre o bebê era tão insensatamente ridículo e perturbador que eu não a queria por perto. E ela me disse que sairia de bom grado, porque agora que o bebê havia sido amaldiçoado, ela não queria ter nada a ver com aquilo de qualquer maneira, e também não queria ter nada a ver comigo, porque eu era responsável por tudo isso. Então ela saiu e meu sogro a seguiu, pedindo desculpas pelo comportamento dela, mas era tarde demais. A noite estava estragada de qualquer maneira. Já se passaram alguns dias, e felizmente as pessoas têm sido muito gentis a respeito disso e fingem que aquilo não aconteceu, mas eu sei que aconteceu e estou furiosa. Meu marido também cortou relações com a mãe dele inteiramente, e acho que foi isso que a levou a tentar pedir desculpas a mim. Ela tentou me ligar algumas horas atrás, mas não atendi. E então ela começou a me enviar mensagens dizendo que sentia muito pelo seu comportamento e que realmente queria se encontrar comigo e acertar as coisas. Quando não respondi, meu sogro também me ligou e disse que sentia que nos devia uma explicação em nome de sua esposa. Ele me disse que ela sempre foi um pouco excêntrica, mas recentemente tinha agido de forma um pouco mais estranha que o habitual. Então, ele consultou um psiquiatra e ela foi diagnosticada com TPB, transtorno bipolar. E como ela está tendo dificuldade em aceitar isso? Ela tem evitado tomar seus estabilizadores de humor e essa é parte da razão pela qual ela reagiu daquela forma no outro dia. Agora, não sei se algo disso é verdade ou não, mas realmente não é problema meu mesmo que seja. O que ela fez simplesmente não foi aceitável, e acho que preciso de algum tempo e espaço para pensar sobre as coisas. Mas meu marido acha que eu deveria pelo menos dar uma chance e falar com ela, embora eu não vá fazer isso agora.
Então tenho me sentido meio culpada por não querer dar uma chance a ela, apesar de saber sobre sua condição mental. Não sei. Isso é totalmente novo e confuso para mim. Então, estou procurando algumas opiniões imparciais sobre isso. Vocês acham que eu estou errada se me recusar a falar com minha sogra depois que ela teve um acesso de raiva público na festa de revelação do sexo do meu bebê? Atualização 1. Ok, então parece haver algum tipo de mal-entendido, e eu gostaria de esclarecer isso antes de falar sobre qualquer outra coisa. Primeiro, meu marido e eu temos um relacionamento muito bom. Somos muito abertos um com o outro e eu o amo e ele também me ama. Não houve absolutamente nenhuma forma de pressão da parte dele. Ele apenas fez uma sugestão para mim, e é por isso que falei sobre isso nesta plataforma. Gostaria de tranquilizar a todos de que não estou no tipo de casamento onde a palavra dele é a última em qualquer discussão. E de fato, gostaria de esclarecer que nem estamos discutindo sobre nada disso. Ele me disse que gostaria que eu encontrasse a mãe dele e falasse com ela. E eu entendo totalmente de onde isso vem porque afinal, aquela é a família dele. No entanto, ele não me pressionou a concordar com isso. Nem esteve brigando comigo sobre isso, porque no final das contas, ele também sabe que a decisão final tem que ser minha. E ele me respeita e respeita minhas opiniões. Ele respeita minhas decisões. Então sei que ele não dirá ou fará nada que me magoe. Agora, com isso esclarecido, gostaria de dizer que decidi falar com ele sobre o que estava sentindo. E disse a ele que realmente não queria vê-la no momento. Estou grávida agora. Meus hormônios estão à flor da pele e, dada a situação atual, dado o que aconteceu recentemente, simplesmente não acho que seria sábio da minha parte ir encontrá-la, porque não consigo ver nada de bom saindo disso. Disse a ele que agora apenas quero ficar em casa e relaxar, e o que quer que esteja acontecendo com a mãe dele, lidarei com isso mais tarde, mas não agora. Então recusei a ideia de encontrá-la em breve. E por enquanto, gostaria apenas que ela ficasse longe de mim, porque acho que já tive o suficiente por um tempo. O que aconteceu no outro dia, posso entender que ela deve ter tido suas razões para o seu surto. E realmente sinto pela sua condição mental, mas honestamente não acho que estou em um estado mental onde possa acomodar isso na minha vida. E eu não deveria ter que fazer isso, para ser bem honesta. Então, é isso que sinto. E contei ao meu marido sobre isso, e ele disse que essa é completamente a minha decisão e que ele respeita o que quer que eu decida para mim mesma, porque não quer que eu ou o bebê soframos qualquer tipo de estresse mental desnecessariamente. Ele foi muito compreensivo. Então era isso. Meu sogro, porém, não reagiu da mesma maneira à minha recusa. Ele continuou tentando me ligar e me enviar mensagens. Quando finalmente o informei que não encontraria Kendra, ele começou a me dizer que eu estava sendo muito egoísta. E era bastante óbvio que ele não se importava se eu encontraria ou não, era tudo sobre o bebê. Ele me disse que eu estava negando a ela o direito de estar perto da nora durante a gravidez, algo que todas as sogras merecem. E ele disse que estava ciente do fato de que eu tinha toda a intenção de negar a ela o direito de estar perto do neto quando o bebê nascesse também. E ele não ia permitir que isso acontecesse, não importa o que eu planejasse. E essa foi uma acusação muito estranha, porque obviamente eu não tenho nenhum plano como tal. Na verdade, eu nem estava planejando fazer isso no início. É apenas que as circunstâncias são tais que a situação exige. Não quero que ela me estresse inutilmente. E foi exatamente isso que aconteceu na festa de revelação do sexo. Não quero uma repetição disso. E ele mesmo admitiu que ela não está mentalmente estável agora. Então, por que eu gostaria de alguém assim por perto no momento? Ele me disse que eu deveria ser um pouco mais compassiva com ela, porque ela está passando por muita coisa. E eu disse a ele que ela pode ter toda a minha compaixão e empatia. Mas isso não significa que eu tenha que permitir que ela esteja por perto, porque mesmo eu estou grávida, tenho minhas próprias coisas. Não quero lidar com isso porque não preciso, já que não é problema meu. Naquele momento, ele começou a me dizer que definitivamente era problema meu, porque éramos família agora e é assim que a família deve ser. Isso é algo com o qual tenho um enorme problema por causa de certos incidentes que ocorreram no passado. E por causa disso, acho muito injusto que meu sogro esteja jogando a carta da família nesta situação, porque no passado, eles nunca estiveram realmente muito envolvidos ou preocupados comigo ou com minha vida. Sim, eles definitivamente se importam com o filho deles e isso é muito aparente, mas nunca se importaram realmente comigo e eu nunca esperei que o fizessem. No entanto, de repente, só porque estou tendo um bebê, eles acham que podem forçar essa coisa de família em mim e eu ficarei bem com isso. Mesmo que eles sempre me tratassem como nada mais que um apêndice do filho deles, e não estou reclamando disso. Honestamente, eu não poderia me importar menos. Eu estava completamente bem em ter um relacionamento civil com a família dele, mas nada além disso porque afinal, eles não são meus pais. Então, nunca esperei que me tratassem como filha ou algo assim. Mas de repente agora eles têm a expectativa de que eu deveria tratá-los como meus próprios pais porque somos família. Isso não é injusto? No passado houve vários incidentes que me provaram que eles não se importam muito comigo, além do fato de eu ser casada com o filho deles.
Lembro-me de que apenas alguns meses atrás, antes de engravidar, pedi ajuda a eles, mas fui rejeitada. Eu tinha machucado o tornozelo. Não estava quebrado ou fraturado, mas ainda sentia uma dor considerável. Meu marido estava em viagem de negócios quando isso aconteceu, e meus pais também não estavam na cidade, pois estavam em um cruzeiro ou algo assim. Não me lembro exatamente, mas sei que a maioria das pessoas em quem eu normalmente confiava não estava por perto. Então, perguntei aos meus sogros se eles poderiam fazer algumas compras de mercado para mim naquele dia, porque eu estava ficando sem suprimentos. Na verdade, foi por volta da hora em que eu estava saindo que caí e me machuquei. Mas, claro, eu ainda tinha coisas a fazer. Então, pedi ajuda a eles e no início minha sogra concordou. Porém, depois, esperei até as 21 horas para que eles aparecessem com as compras, porque eu até havia fornecido uma lista. E fiquei muito surpresa por estarem tão atrasados. Então tive que ligar para meu sogro e na chamada, ele me disse que eles tinham esquecido. Disse que planejavam fazer isso, mas então um amigo deles apareceu e quando o amigo foi embora, eles ficaram com preguiça demais para ir, e nem se deram ao trabalho de me avisar para que eu pudesse pedir a outra pessoa. Eles foram muito casuais sobre isso também, porque não acharam que tinham sido um pouco insensíveis. E eu não fiz disso um grande problema porque, como disse, não espero muito deles. Contei ao meu marido sobre isso, porém, e ele disse que ficou um pouco desapontado, porque não teria sido difícil para eles me ajudarem. Enfim, é desse tipo de coisa que estou falando. Se fossemos família como eles afirmam agora, teriam me ajudado naquela época. E não é só isso. Houve muitos casos assim no passado. Este é apenas um deles que me veio à cabeça agora. Então, acho que vocês entendem meu ponto. Eles nunca me trataram como família. Então, é muito ridículo que esperem que eu faça o mesmo por eles agora. Não vou priorizar os sentimentos de ninguém acima dos meus próprios neste momento. Por mais duro que isso soe para outras pessoas, acho importante priorizar minha própria saúde mental. Porque estou grávida e é importante que eu esteja feliz para ter uma gravidez saudável. Não acho que haja algo de errado em fazer isso. E se meu sogro não puder aceitar isso, problema dele. Após a discussão que tivemos na ligação, silenciei todas as notificações dele. E se ele tiver algum problema depois disso, que resolva com meu marido, porque não vou lidar mais com nada disso. Acabou. Sou grata por meu marido pelo menos me entender, porque tenho certeza de que em uma situação como esta, muitas mulheres nem teriam seus maridos ao lado delas. Tenho sorte de ter alguém que me entende, que se importa comigo e que não age como se a família dele fosse a única coisa que importa. Enfim, é isso que tem acontecido até agora, e honestamente não faço ideia do que esperar do futuro, para ser bem sincera. Atualização 2. Oi, pessoal. Já se passaram alguns dias desde minha última atualização, e meu sogro tem tentado entrar em contato comigo, mas como silenciei todas as notificações dele, não estava sendo alertada sobre ligações ou mensagens da parte dele, e eu praticamente esqueci disso. Estou de licença maternidade agora. Esta é a única época em que não preciso trabalhar tanto, então estou tentando aproveitar ao máximo. E por isso fiz o meu melhor para tirar tudo isso da cabeça. Meu marido também tem sido muito prestativo em me apoiar. Então, temos tentado seguir em frente após o incidente, mas acho que meu sogro não está feliz com a situação e está fazendo o possível para manter isso fresco em nossas mentes. Não sei o que ele está realmente tentando fazer, mas é só um palpite meu. Algumas horas atrás, ele apareceu em nossa casa. E quando abri a porta, ele começou a me dizer que o que eu estava fazendo era muito desrespeitoso com ele, com meu marido e com minha sogra, que está passando por tanta coisa mentalmente e está miserável por causa da minha recusa em vê-la e perdoá-la. E aparentemente ela tem chorado quase todos os dias porque tem medo de não poder ver o neto quando ele nascer, porque eu não vou permitir. Então, meu sogro tomou para si a tarefa de dirigir até nossa casa e falar comigo pessoalmente, porque eu estava ignorando ele. E então ele me disse que eu absolutamente tinha que falar com Kendra e tranquilizá-la de que nada desse tipo aconteceria. E eu disse a ele que não faria isso. E disse que ele tinha que ir embora porque meu marido não estava em casa. E ele estava agindo de forma muito agressiva e eu não me senti bem com isso. Mas em vez disso, ele simplesmente pegou o celular e começou a ligar para a esposa, dizendo que eu absolutamente tinha que falar com ela e tranquilizá-la, e que ele estava pedindo muito pouco de mim, e se eu negasse até mesmo esse pouco, isso só mostraria o quão horrível eu era como pessoa. Aqui está a coisa, eu não teria problema nenhum se ele tivesse sido um pouco educado, mas ele estava agindo como se tivesse direito a esse tipo de coisa, como se pudesse simplesmente invadir minha casa e dar ordens, e eu teria que estar bem com isso só porque ele era meu sogro. Eu não aceito esse tipo de comportamento de ninguém. E não sei por que ele esperava que eu simplesmente ficasse sentada e deixasse ele fazer o que quisesse. Fiquei muito irritada e disse a ele que não faria nada do que ele estava pedindo, que eu não devia nada a eles. E então bati a porta na cara dele. Ele estava parado na varanda, não tinha entrado exatamente. Mas quando fechei a porta, ele começou a bater nela e dizendo que eu tinha que deixá-lo entrar, e que foi muito desrespeitoso da minha parte excluí-lo assim.
Quando não respondi, ele me disse que ligaria para o filho e o informaria sobre meu comportamento, porque isso simplesmente não era aceitável, e que eu teria que enfrentar as consequências disso mais tarde. Não sei por que ele disse isso, mas sabia que não teria que enfrentar nenhum tipo de consequência, porque meu marido voltou para casa e tudo o que fez foi me confortar. Eu nem queria ligar para ele, porque não queria incomodá-lo enquanto ele estava no trabalho. Tenho certeza de que foi o pai dele quem ligou, e ele me disse que tinha lidado com o problema. Pedi que me contasse exatamente o que aconteceu, mas ele disse que não queria que eu me preocupasse desnecessariamente e apenas me tranquilizou de que ninguém da família me incomodaria tão cedo. Então, presumo que o pai dele deve ter ouvido umas boas. E espero realmente que isso seja eficaz em mantê-lo longe, porque realmente não preciso de mais problemas agora. Atualização 3. Então já se passaram algumas semanas desde minha última atualização. E nesse meio tempo, finalmente consegui descobrir exatamente o que aconteceu entre meu marido e o pai dele. Basicamente, no dia em que o incidente ocorreu, eu não liguei para meu marido, mas meu sogro ligou e o informou de tudo. E como esperado, meu marido deu uma bronca no pai por me incomodar e tentar me pressionar. Meu sogro esperava que meu marido ficasse do lado dele contra mim, mas em vez disso todo o plano dele saiu pela culatra. E em vez de me colocar em problemas com meu marido, ele mesmo acabou brigando com meu marido. E foi tão ruim que meu sogro prometeu a ele e Kendra não nos visitariam ou falariam conosco tão cedo, nem mesmo depois que o bebê nascesse. E se quiséssemos que eles estivessem envolvidos na vida do bebê, teríamos que pedir desculpas pelo nosso comportamento horrível com eles. Claro, isso não vai acontecer, porque não acho que tenhamos nada de que nos arrepender. Então, as últimas semanas têm sido bem pacíficas, porque eles nos deixaram em paz e acham que estão nos punindo. Mas isso é exatamente o que queríamos. Mas enfim, isso não durou muito, porque hoje de manhã recebi uma mensagem de Kendra. Bloqueei os dois. Então ela usou um novo e-mail para entrar em contato comigo e eu pensei que ela ia pedir desculpas de novo. Mas em vez disso, ela disse que sabia exatamente o que eu estava aprontando. E desabafou sobre como eu estava tentando virar o próprio filho dela contra ela e como eu iria falhar miseravelmente quando o filho dela percebesse que eu não era boa para ele e que eu só estava tentando isolá-lo da família. Não sei se isso é resultado da doença mental dela, ou seja lá o que for, ou se isso é real ou não, mas sei com certeza que não vou me incomodar com isso. Afinal, ela tem direito à opinião dela. E se ela acha que o filho dela não é capaz de tomar suas próprias decisões como um homem adulto e é tão fácil de influenciar e manipular, então essa é a opinião dela. E se ela acha que o filho dela não é capaz de tomar suas próprias decisões como um homem adulto e é tão fácil de influenciar e manipular, então essa é a opinião dela. E eu não vou me incomodar em mudá-la. Eu conheço meu marido. Sei que ele me apoia a ponto de até mesmo ir contra os próprios pais. E tenho muito orgulho dele por isso. Se eles estão em negação sobre isso, então realmente não é problema meu para resolver. Na verdade, sinto pena deles, porque o que estão fazendo agora está apenas garantindo que depois que minha filha nascer, eles não a verão por um tempo considerável, porque não quero essas pessoas por perto. Eles têm sido extremamente negativos e fizeram de tudo para me fazer sentir mal nas últimas semanas, e já é o suficiente agora. Estou farta deles e definitivamente não vou permitir que fiquem por perto de mim nos estágios finais da minha gravidez ou depois que o bebê nascer. E sei que meu marido pensa da mesma forma. Atualização 4. Oi, pessoal. Já se passaram alguns meses desde minha última atualização e adivinhem? Entrei em trabalho de parto na semana passada e finalmente tive minha filha. Nunca estive tão feliz. Meu marido e eu temos a sensação de que estamos vivendo algum tipo de sonho nos últimos dias. E embora tenha sido muito trabalho duro, tudo vale a pena quando olhamos para ela. Tem sido simplesmente maravilhoso. Mal posso esperar para vê-la crescer. E ao mesmo tempo quero que ela continue sempre assim tão pequenina. Nem sei como explicar, mas sim, estou muito feliz. Mas não é sobre isso que estou aqui para falar. Só quero tirar algo do peito. Então, quando entrei em trabalho de parto naquele dia, obviamente, as únicas pessoas que foram informadas foram meus pais, meu marido e minha irmã. Eles foram as únicas pessoas que eu queria por perto durante e depois do processo. E foi exatamente assim que aconteceu, e fiquei muito aliviada. 2 dias depois, fizemos o anúncio no Facebook de que havíamos recebido nossa menininha ao mundo. E claro, imagino que algum parente fofoqueiro tenha enviado a notícia para os pais dele. Então eles descobriram, e literalmente apenas 2 dias depois que eu dei à luz, apareceram na nossa casa, nem sabem onde ficamos, exigindo ver a neta. Mesmo que eles mesmos tenham dito que não nos perdoariam até que pedíssemos desculpas. De qualquer forma, meu marido se recusou a deixá-los me ver ou ver o bebê, porque eu ainda estava bastante exausta, tanto física quanto emocionalmente. E ele não achou que seria uma boa ideia. E eles não receberam isso bem. Começaram a acusar meu marido de não se importar com os próprios pais, de cair na minha manipulação e de ser um completo idiota por minha causa.
Eles acham que sou algum tipo de manipulador astuta e expert que está tentando roubá-lo da família por algum motivo que só Deus sabe. Quer dizer, mesmo que eu estivesse fazendo algo assim, eu teria que ter um motivo, certo? Sem nenhum motivo, por que eu faria algo assim? Mas eles não têm resposta para isso. Então eles apenas têm suas acusações que ficam jogando por aí, e meu marido cortou o mal pela raiva ao ameaçar chamar a polícia quando eles se recusaram a sair. Então eles eventualmente tiveram que ir embora sem me ver. No entanto, isso trouxe algumas preocupações, porque não sabemos se eles vão parar por aqui. Então, agora estamos meio preocupados e estou tentando não ficar muito estressada, mas é ligeiramente preocupante, já que o comportamento deles tem sido tudo menos normal até recentemente. Então realmente não sabemos o que esperar. Atualização 5. Oi, então temos uma novidade para vocês. Já se passaram 2 meses desde minha última atualização. E na semana passada, embora tivéssemos começado a acreditar que talvez meus sogros tivessem superado toda essa situação e não tentassem mais nos incomodar, fomos provados errados mais uma vez. E desta vez a situação meio que piorou. Porque quando eles tentaram nos visitar e meu marido disse que eles só seriam convidados a entrar se primeiro pedissem desculpas a mim, eles decidiram começar a gritar com meu marido. E meu sogro, na verdade, deu um tapa no rosto do meu marido. Quer dizer, eu entendo que ele é o pai dele, mas isso não lhe dá licença para dar um tapa em um homem adulto. E temos isso registrado em nossas câmeras de segurança. Então decidimos solicitar uma ordem de restrição contra eles. E ainda naquele dia chamamos a polícia e decidimos apresentar queixa, porque isso simplesmente não foi aceitável. Enfim, não vamos apenas buscar a ordem de restrição. Também estamos considerando nos mudar para uma casa maior. E acho que isso já estava na hora. O que aconteceu foi apenas um catalisador para tudo. O que aconteceu no outro dia foi chocante, mas pelo menos eles mostraram suas verdadeiras cores agora, porque conversei sobre isso com algumas pessoas. E agora o resto da família não quer mais falar com meus sogros de jeito nenhum, e eles não vão poder ver a neta. Então, acho que eles simplesmente selaram o próprio destino com essa atitude. Mas tudo isso aproximou meu marido e eu, e sou muito grata por isso. E vamos superar isso juntos. Obrigada por todo o apoio, pessoal. Essa história é um exemplo muito claro de até onde comportamentos tóxicos podem chegar quando não existem limites bem definidos, e ao mesmo tempo, mostra o quanto é essencial se posicionar, principalmente em momentos delicados como uma gravidez. A atitude da sogra não foi apenas excêntrica, foi desrespeitosa, invasiva e emocionalmente abusiva. Transformar um momento que deveria ser de alegria em um espetáculo sobre si mesma já seria problemático. Mas ir além disso, gritar, acusar e ainda dizer que o bebê está amaldiçoado, ultrapassa qualquer limite aceitável. Isso não é opinião, crença ou personalidade forte, é um comportamento prejudicial. Ao mesmo tempo, o sogro também contribuiu para escalar a situação. Em vez de agir com empatia e responsabilidade, ele tentou manipular, pressionar e até intimidar, usando a ideia de família como justificativa. E isso é algo muito comum. Pessoas que nunca estiveram presentes ou disponíveis, de repente exigem direitos e proximidade quando lhes convém. Por outro lado, o ponto mais positivo da história é o relacionamento da protagonista com o marido. Ele respeitou os limites dela, apoiou suas decisões e priorizou a saúde emocional da esposa e do bebê, algo que infelizmente nem sempre acontece em situações assim. Isso fez toda a diferença. Sobre a questão da saúde mental da sogra, sim, transtornos existem e merecem empatia. Mas empatia não significa aceitar abuso, nem se colocar em situações que gerem estresse, principalmente durante uma gravidez. Ter um diagnóstico não isenta ninguém da responsabilidade pelas próprias atitudes, principalmente quando a pessoa se recusa a buscar tratamento. No fim, a decisão de se afastar foi não só compreensível como necessária. Priorizar a própria saúde mental, o bem-estar do bebê e um ambiente seguro não é egoísmo, é responsabilidade. E honestamente, toda essa situação deixa uma lição muito clara: laços de sangue ou casamento não obrigam ninguém a tolerar desrespeito. Família de verdade é aquela que soma, apoia e protege, não aquela que causa medo, estresse e conflito.